Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc., mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Então tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graça. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia com conteúdo de bacharelado em teologia. É fantástico, né? A cada 3 meses tem um sistema de provas. Eu mesmo eu mesmo preparei as provas para você e aí você está formado em teologia aí. Se você for bastante rápido, aproveita que esse monte de lockdown que o pessoal está fazendo e fica em casa estudando teologia. Vai ser muito bacana ter você como aluno, tá bom? Então, espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe. Preste muita atenção no que você vai ouvir aqui nessa noite. O que é libertação, meus irmãos? Nós não podemos desprezar o conteúdo da libertação. 70% de nossos problemas é batalha espiritual. E nós não identificamos, não sabemos lutar, não sabemos guerrear, e isso tem que ser ensinado. O que é libertação? Isaías 61, versículo 1, na parte B, diz o que é libertação. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, preste atenção, o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Nós levamos isso a sério, tá? O Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros. Esse texto, Jesus abriu esse texto quando ele foi pregar e ele fechou o texto de Isaías e diz: hoje se cumpre esse texto. Ele estava falando dele.
Esse é um texto falando do ministério de Jesus. E nós somos discípulos de Cristo. Nós, como igreja, devemos entender que nós temos também esse chamado. Cuidar dos pobres, pessoas de corações quebrantados, libertação das pessoas que estão cativas e libertá-las do mundo das trevas. Esse mundo que é cão, esse mundo governado por Satanás. Em Atos 10 e 38, nós temos aqui mais um texto departamentalizado, do ministério de Jesus. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu, presta atenção, com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem, e olha o termo, salvando ou curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Esse é o conteúdo do ministério de Cristo. Em Lucas 13, versículo 16, nós vemos que tipo de pessoas são escravizadas pelo diabo, porque tem gente que pensa que crente não é escravizado pelo diabo. Sendo assim, por qual motivo não deveria libertar? Aqui é o conceito seguinte: Jesus acabou de curar uma mulher que tinha uma doença óssea. Não sabemos que tipo de doença, mas ela andava encurvada e com muitas dores, e Jesus liberta essa mulher. E aqui nós temos o termo, e não convinha libertar essa mulher no dia de sábado. Jesus fez uma cura no dia de sábado, e aquilo escandalizou os religiosos. Essa filha de Abraão, o termo filha de Abraão aqui é filha de Deus, não é pagã. Entende isso? É alguém com fé. Hoje poderíamos dizer, essa evangélica, essa crente, essa filha de Deus, libertar essa filha de Abraão, a quem Satanás a escravizava por 18 anos. Então nós vemos aqui que há pessoas que são filhas de Deus, convertidas, bem intencionadas, com o coração voltado para Deus, e ainda assim seguem sendo escravas do diabo. Gente, na libertação, é um conceito muito complicado a libertação, porque enquanto você não fizer um bom diagnóstico do seu problema, você não vai conseguir vencer. Não é só com glória a Deus, aleluia e etc., dando as tremedinhas pentecostal que se vence na batalha espiritual. Isso aqui nós lemos, isso aqui é libertação. Quando nós falamos de libertação, nós temos 3 tipos de pensamentos acerca da libertação dentro da igreja. Primeiro, os que creem em possessões, os que não creem em possessões demoníacas, logo não crê em exorcismos de demônios. Nós temos uma gama grande aí de crentes que creem que demônios não se incorporam mais. Eles são teologicamente chamados de amilenistas. É o tipo de gente que não crê na existência de um milênio literal. Por isso nós já estaríamos num pseudo milênio. E se estivéssemos nós no milênio, como você lê o texto do milênio, que é 1000 anos de reino de Cristo, o diabo é preso. E se o diabo é preso no milênio e nós já estamos no milênio, então para eles o diabo está preso. Os demônios também estariam presos. O que nós viveríamos é apenas uma influência dos demônios. Veja, o diabo é o Fernandinho Beiramar que comanda o crime de dentro da cadeia. É tenso ouvir certas coisas, né, pastor Emerson? Se o diabo está preso, ele está comandando o tráfico, entendeu? Ele está influenciando, ele bota para quebrar. Mas tem um grupo grande de crentes. Ainda tem também os teólogos liberais que não acreditam sequer na existência física eficaz do diabo e seus demônios. Então existe esse grupo. Existe ainda o segundo grupo, os que creem, mas são só técnicos. Eles não expulsam demônio. Irmão, está aí uma coisa que raramente se vê dentro de igrejas hoje.
O Senhor está nos levando à oração, porque Ele já falou comigo que hora que o povo tiver liberado para ir para culto, vacina, todo mundo, a maioria vacinado, por exemplo, nos Estados Unidos já não é mais obrigatório máscara, nem em Israel, quem é vacinado não precisa mais usar máscara. Então, Israel já 90% foi vacinado, né? Então, quando o povo vier, eles vão vir divorciados, alcoolizados, drogados, destruídos, com depressão, síndrome de pânico, endemoniados ao extremo. E se nós não formos uma igreja forte espiritualmente, de oração espiritualmente, nós vamos sucumbir. Por isso que o Senhor tem nos levado a orar. Porque nós vai ser, gente, corriqueiro em culto, os bichos gritando. Que coisa boa é um culto que demônio manifesta. Irmão, eu gosto mesmo de expulsar demônio. Está dando tremedeira, assim, entendeu? O que foi? Não tem demônio para expulsar. Bom mesmo é ver o bicho obedecendo, né? Mas tem aquelas... O grupo que age e age com libertação, que eles são apenas técnicos. Eles não expulsam demônios. Eles não ordenam que os demônios saiam em nome de Jesus. Quem que é esse grupo? São os que passam a vida escrevendo livros sobre demônios, libertação, etc. Mas raramente os veremos libertando alguém de fato. Entendeu? É o tipo de gente que fala assim, a verdade liberta. Se eu pregar, a pessoa está liberta. Ah, vai nessa. Mas pastor, crente fica endemoniado. Bom, tem duas respostas para isso. Tem a resposta bíblica, a teológica, a resposta teológica, e tem a resposta prática. Teologicamente falando, crente não fica endemoniado. Na prática, eu expulso demônio de crente todo dia. Qual a resposta que você quer? Então, se você olhar no Novo Testamento, você não vê crente endemoniado. Não sei se é porque os crentes do Novo Testamento eram crentes de verdade. Tem isso também. Mas eu chego em culto aí, gente, só o que tem é demônio. Às vezes você tem que falar assim, espírito bom, sai desse corpo das trevas. Vai chegar um culto, nós vamos falar assim, sai, quem é você? Eu sou Lúcio. Lúcio de quê? Lúcio Fé. O que você quer, Lúcio? Eu quero me ver livre do Tonho. Quero ser liberto daquele cidadão. Tem gente que é assim, tem ou não tem? Então veja. Existe, gente, um sem número de irmãos nas igrejas que passam a vida lendo livro de libertação e nada sabem de fato. Vem demônio em tudo. Mas nunca expulsa um sequer. Eles argumentam que a verdadeira libertação vem pelo conhecimento da verdade. Preste muita atenção. Agora, o que é mais importante nós analisarmos, é evidente que a libertação, ela passa inicialmente pelo conhecimento da verdade. É claro que nós sabemos disso, mas as pessoas não são libertas só por conhecer a verdade. Elas são libertas quando praticam a verdade. Se todo mundo praticasse o que aprende, ficaria mais fácil. Então, honestamente falando, quem vive só na técnica, dentro da igreja, lidando com libertação, estão arrodeados e não sabem o que se envolvem. Demônio, gente. Você tem que falar, saia em nome de Jesus para ele sair. Você tem que escancarar a autoridade espiritual. Enquanto apenas você fica lendo livros, dando aula sobre batalha espiritual e não usa na prática, as pessoas vão ficando escravas do diabo. Veja Atos 8, versículo 7, esse relato de como os demônios saíam nos cultos de avivamento na Bíblia. Porque tem gente que é assim, manifesta um demônio, ele some da igreja, ele dá medo nele, ele fala, me senti na Universal. Como se expulsar demônio fosse a coisa errada da Universal.
Ai, me senti em tal igreja. Olha, volta um pouco o verso 6. Filipe foi para Samaria e lá o poder de Deus desceu. Foi o segundo maior avivamento do Novo Testamento. E o que acontece em avivamento? Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava. Quais eram os sinais e maravilhas que ele realizava? Já vamos ver. Deu unânime atenção ao que ele pregava. Olha que coisa interessante. Um milagre prega mais do que 1000 sermões. Deus deve estar falando. Um milagre prega mais do que 1000 sermões. O que são sinais, gente? O povo parou para dar atenção e entender Filipe quando eles viram os... Agora, quais são os sinais? Próximo verso. Porque os espíritos imundos abandonavam a muitos dando grito, aos berros. Demônio gritar num culto de avivamento é sinal de maravilha. O que mais acontecia? E um grande número de paralíticos eram curados. Por que o povo credibilizou a pregação de Filipe? Porque os sinais credibilizava, assim também foi com Jesus. Nós devemos, como igreja, querer sinais num culto. Tem que ser comum esperarmos da parte de Deus os sinais. Isso é libertação de forma prática. Eu acredito sim que a teoria, os ensinos, nós temos curso de libertação, eu tenho livros sobre o tema, vem depois. E complementa, as pessoas devem ser complementadas com o ensino da libertação. Deve ser feito triagem, uma boa pesquisa para saber o que está acontecendo em tal área na vida da pessoa. É claro que tem que ser feito, mas demônio só respeita uma coisa: a autoridade do nome e do sangue de Jesus que está em alguém. Vamos lá entender um pouco da luta espiritual. Preste muita atenção. Você está aqui me vendo. Você olha para o seu corpo, você está se vendo. Em tese, você está vivo. Mas nós somos espírito, alma e corpo. Esse termo é chamado de tricotomia. Somos tripartidos. Nós somos 3 em 1. E esses 3 em 1, porque o fato é 3 em 1 mesmo. A alma é diferente do corpo, o corpo do espírito. A Bíblia diz: o vosso Deus de paz os santifica em tudo. O vosso espírito, alma e corpo, eles são distintos, de tal forma que a alma, ela é o corpo, ele é inimigo do espírito. E eles lutam, o espírito, seu espírito e o seu corpo lutam, e o troféu da batalha é a alma, a consciência. Cada um desses tocam alguma área no reino espiritual. Da mesma forma que nós somos tripartidos, espírito, alma e corpo, nós temos 7 dimensões e 3 céus. O primeiro céu dos homens, chamado céu Urânio. O segundo céu, regiões celestiais. As trincheiras da batalha espiritual, chamado de meio. Meso-Urânio, Urânio é céu. O terceiro céu é Epo-Urânio, é a habitação de Deus. A Bíblia Sagrada diz que as guerras, elas acontecem nas regiões celestiais. Bom, não acredito que elas acontecem diante do trono de Deus. E nem acontecem no nosso céu, que a gente não está vendo. Se elas não acontecem no terceiro céu e não acontecem no primeiro céu, é evidente que o segundo céu são as trincheiras da batalha espiritual. É lá que se concentra a nossa guerra. E pelo menos 70% da sua vida é influenciada por essa batalha. O dia que você acorda, a maneira que você dorme, certas ocasiões na sua vida, é influenciado por batalha espiritual, gente. Infelizmente, os crentes faltam maturidade
para entenderem que precisam aprender a guerrear. O negócio é o seguinte: você está em guerra. Se você não sabe disso, é porque você está perdendo ela. Não existe a escolha, não quero estar em guerra. Essa escolha não existe. Todo mundo aqui está e sempre estará em níveis de batalha espiritual. E se você não sabe disso, é porque você está perdendo a batalha. Luta espiritual. Aos que negam que exista uma luta espiritual entre o bem e o mal. Aos que negam que a batalha espiritual exista. Isso, tem ali o berçário para esquentar o leitinho, gente. Obrigado, Silvia. Que aí a mamãe pode assistir de lá, né? Criança é assim mesmo, né? Aos que negam que exista uma batalha espiritual entre bem e o mal. Uma coisa sobre batalha espiritual. A guerra espiritual não é entre Deus e o diabo. Preste atenção. Deus não está em guerra com Satanás. Porque Satanás não é um Deus caído. Ele é um anjo caído. Satanás é inimigo do povo de Deus e não de Deus. Deus não tem adversário, porque Deus não tem outro Deus como Ele. Ele é Deus sozinho. O Deus que você serve é Deus até do diabo. Ele é Deus de vivos e mortos, de anjos, Ele é Deus de todos. Então você vê que Jesus foi levado até o pináculo e disseram, o Lúcio disse para ele, se você prostrado me adorar, está vendo aqui, ó, olha os reinos do mundo, está ali, ó, tudo meu, ó, Arena do Atlético, Itaquerão, tudo isso é meu. Se você me adorar, eu te dou tudo isso se você me adorar. Jesus disse o quê? Somente ao Senhor, olha o português experimental, gente. Teu Deus adorarás e só Ele prestarás culto. Jesus disse que o diabo tinha um Deus. Em Marcos capítulo 5, Satanás chegou em Gadara. E diz a Bíblia que os demônios correram, prostrou e o adorou. Você consegue entender isso? Em Jó no capítulo 1, diz que foi um tempo que os filhos de Deus, isto é, os anjos, vieram adorar o Senhor. Veio também Satanás prestar-lhe culto. No capítulo 2, outra vez, no outro tempo que os anjos vieram adorar o Senhor, veio de novo Satanás apresentar-lhe culto. Vocês entendem o que eu estou falando, gente? Quem entende o que eu estou dizendo? Então existe uma batalha, mas essa batalha não é entre Deus e o diabo, essa batalha é entre você e o diabo. Satanás é inimigo do povo de Deus, é inimigo da igreja, nós ocupamos o lugar dele. Efésios 6,12 deixa claro que existe uma batalha espiritual. E o texto diz, nossa luta não é contra seres humanos. Ela é contra, aí diz, principados, potestades, dominadores do reino das trevas, contra as forças espirituais da maldade. Aonde? Nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo afirma que literalmente que existe uma batalha, uma guerra tirânica, uma guerra sem precedente, terrível, contra seres do mal, contra o mundo espiritual. Vamos analisar alguns detalhes aqui hoje de como funciona essa batalha espiritual, parafraseando os textos que nós lemos. Porque para mim está muito claro em uma luta sem tréguas contra o diabo e suas hostes, uma luta terrível contra Satanás e suas hostes.
E nessa luta espiritual nós temos que evitar dois extremos terríveis. Primeiro extremo, subestimar o nosso inimigo. Você tem um inimigo que ele quer sua morte. Mais do que a morte, ele quer sangrar você antes de você morrer. Ele quer sua dor. Ele quer ver sua lágrima, ele quer ver seu sofrimento. Se você só morrer, não, ele quer que você sofra. Esse é o nosso inimigo e seus execlas. Primeiro, nós não podemos subestimar o inimigo. No primeiro perigo, gente, nós temos que entender que não dá para você guerrear sem saber contra quem você está lutando. Subestimar o inimigo é se tornar fragilizado, correr o risco de ser atingido por ele. Satanás não é um mito, não é uma história. Ele existe, está vivo e ativo no globo terrestre. 2 de Paulo aos Coríntios 2, versículo 1, versículo 11, parte B. Olha o que o diabo fala. O que Paulo fala. Diz assim: a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós. Esse texto é interessante. E por que Paulo diz? Pois não ignoramos as suas artimanhas. Sabe o que acontece? Paulo está dizendo que Satanás tem conseguido vantagem. Gente, o diabo não tem armas. A arma que ele tem somos nós que damos. Satanás não pode te obrigar a matar. Ele tem que lhe convencer a fazer. O que é o diabo? Vou lhe contar um exemplo. O pregador inglês estava caçando. E ao longe ele viu um garotinho na moita espreitando. Ele chegou por trás do garoto e falou: o que você está fazendo aí? O garoto falou assim: eu pus ali uma... negócio de pegar passarinho, como é que chama? Arapuca. O que você vai fazer com essa arapuca? Ele olhou para o pregador e falou: vou pegar tubarão. Vou pegar pássaro. Falou assim: pus ali dentro um alpiste. Tudo que eu preciso agora é ter calma. O pássaro vai vir sozinho e vai cair lá. E eu só preciso fechar a arapuca e levar. Quando ele terminou, veio um pássaro. Ele pegou o pássaro, o pregador falou assim: você pegou o pássaro? Claro. E o que é que você vai fazer com o pássaro? Vou brincar com ele. Vou zombar dele. Vou fazer tudo que eu quiser. E depois vou matar e comer. Aí o pregador diz: rapaz, solta o pássaro. Eu falei: de jeito nenhum. Estou o dia inteiro aqui para pegar esse pássaro. Agora você está falando para eu soltar? O caçador disse: quanto você quer por ele? Quer? Eu pago. Fala quanto você quer pelo pássaro. Olha, moço, esse pássaro não vale nada. É um pássaro vira-lata. Isso nem canta. Só serve para a gente pegar e comer. Põe o preço que eu compro o pássaro. Tá bom, já que o senhor quer comprar, o preço é tanto. É caro? Tudo bem, eu compro. Comprou o pássaro. Pegou e pela gaiola. É tanto, comprou. Pegou a gaiola, quebrou a gaiola, soltou o pássaro. O menino falou: o senhor ficou louco? Não, eu comprei. Eu não comprei ele para prendê-lo, eu comprei para soltá-lo. O pregador inglês é Jesus. O pássaro somos nós. A gaiola é o pecado e o menininho é o diabo. Olha o tanto de esforço que o diabo faz para nos destruir. Quase nada. Nós fornecemos, somos nós que cobiçamos, somos nós que vamos atrás do alpiste. Satanás apenas pôs a mulher pelada para tomar banho na porta do alpendre do rei. Mas o rei, que era um jaguara, que não podia ver nem uma perna de mesa. Então o diabo falou assim: vai lá, Betseba, toma banho, toma banho. E o rei falou: vai lá, olha. Diz que a primeira olhada é inevitável, a segunda já é cobiça. E o engraçadinho diz: vou olhar e vou ficar olhando. O rei olhou. A partir do momento que ele olhou, entrou a cobiça. O diabo não precisa fazer mais nada. Ele agora vai ficar só espreito observando o
tombo. Quando o ego, quando a cobiça, a lascívia entra, irmão, o diabo não precisa fazer mais nada. A maior arma que o diabo tem somos nós que damos. Na batalha espiritual, Satanás vence, porque o inimigo dele, que sou eu, dou todas as armas. Olha o que Paulo fala. Satanás não pode ter vantagem. E o que Paulo está querendo dizer? Não podemos ignorar as suas artimanhas. Com isso, Paulo aqui nos deixa um alerta mostrando que nosso inimigo é extremamente perigoso. O segundo extremo que nós temos que evitar na batalha espiritual é superestimar o inimigo. O primeiro é subestimar. O segundo é superestimar o inimigo. É ficar com medo dele, dar muito valor a ele, valor que ele não possui. Em momento nenhum a Bíblia nos manda ter medo do diabo. A Bíblia manda você correr do pecado, mas manda enfrentar o diabo. Do pecado você corre, fuja do pecado, mas você vê? Mas o diabo você tem que enfrentar. Tem igreja aí, se a pombagira morrer, fecha a porta. Tem igreja aí que vive às custas do Satanás. Vive às custas de meter medo no povo, eles super gloriam as obras, porque o diabo mais fala do diabo do que de Deus. É evidente que nós temos que preparar a igreja para ter discernimento, entender a batalha espiritual, mas é evidente também que o povo não pode ficar agora ver demônio em tudo. Hernandes Dias Lopes afirma que o problema não é a presença do diabo, mas é a ausência de Deus. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem tudo, irmão. Que papo é esse? Você tem Jesus e o diabo não tem, é você que tem medo do diabo. O diabo tinha que correr, fugir. Não é você que tem que ter medo. Quem entende o que eu estou falando? Com isso nós aprendemos que se estamos com Deus, nós estamos protegidos. Uma coisa precisa ser dita: há muitos que falam mais do diabo do que de Jesus. Isso é errado. Mas há muitos que sequer instrui a igreja a ter discernimento para entender a batalha espiritual. Isso também é errado. Tem gente que minimaliza, tem gente que maximiza. Tem gente que o que é espiritual, ele transforma em algo carnal, e o que é carnal, ele transforma em espiritual. O que falta? Discernimento. Qual era a diferença das 10 virgens, de 5 loucos e 5 prudentes? Uma palavrinha. Só uma palavrinha: sabedoria, discernimento. 5 tinha sabedoria e 5 não tinha. A diferença no final das contas entre uma igreja e outra é o discernimento. Se você tem discernimento, você sabe que isso é do diabo. Não, isso não é, isso não é. É fato, gente, que Satanás não é um mito nem uma lenda, mas também não é um Deus caído, ele é um anjo caído. Nosso foco é Jesus. Não podemos superestimar o diabo e nem subestimar o diabo. E como vamos fazer isso? Com discernimento e equilíbrio. Vamos entender aqui então, dentro do texto, a natureza do nosso inimigo. Põe o verso 12. Primeiro confira Efésios 6,12. Paulo afirma, em primeiro lugar, quem não é nosso inimigo. E ele diz assim: nossa luta não é contra seres humanos. Por que entender isso é importante? Porque às vezes, diante das lutas que enfrentamos em nossa vida, nós chegamos à seguinte conclusão: tal pessoa é nosso problema. Tal situação é o meu problema.
Mas Paulo diz que não é tal pessoa, nem tal situação o nosso problema. Paulo deixa claro que o nosso real problema é o quê? Satanás e seus anjos. O seu inimigo, irmão, olhe para mim, é o diabo. O diabo usa as pessoas, mas ele é o seu real inimigo. E por não entender isso, nós machucamos pessoas e somos machucados por pessoas. E aí nós transformamos inimigos em amigos e amigos em inimigos. Paulo começa dizendo: nossa luta não é contra a gente, é contra o espírito. Eu sei que tem hora que dá vontade de esganar uns. Você fala: não é possível, esse cara aí é o demônio encarnado, é a encarnação do mal. Mas nós devemos saber do que está por detrás. Porque Satanás, ele toma posse do corpo das pessoas. Aí esse é o mais fácil. Mas ele também toma posse da consciência. A pessoa não está possessa, ela está influenciada. Não adianta você pôr a mão, ela não vai manifestar, mas ela está sendo debaixo de uma influência demoníaca. Em segundo lugar, veja o verso 11. Paulo nos mostra, se a nossa luta não é contra a gente, ela é contra quem? Olha o verso 11. A fim, Efésios 6:11, ainda no texto base. Revestivos da armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Percebeu? Aqui literalmente o apóstolo Paulo cita o diabo como o nosso grande inimigo. A maioria das suas dores de cabeça são setas. A maioria de suas dores são setas. Tem coisas que são emocionais, você precisa de um descanso. Mas a maioria dos nossos problemas, uma oração aí boa, daquela bem boa mesmo, de uma meia hora, resolve. Então, em primeiro lugar, Paulo nos mostra quem não é nosso inimigo. Em segundo lugar, ele mostra quem é nosso inimigo. Nosso inimigo é o diabo e é contra ele que nós lutamos. Quem é esse inimigo? No versículo 12, deixa congelado o texto do verso 12, ele nos define esse inimigo dessa forma. Ele é poderoso. Paulo chama esse inimigo de organizado, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais da maldade. Em minha humilde pesquisa de mais de 20 anos pregando o evangelho, eu identifico os príncipes. São seres que possuem corpos, são seres regentes de países e nações. Nós temos isso em Daniel. É chamado de príncipe da Pérsia, é chamado de príncipe da Grécia. E só uma nação no mundo tem um príncipe do céu, de Deus. É Israel. Miguel é chamado príncipe da nação do povo de Deus. Todas as outras têm um principado do diabo governando. É muito fácil você entender. Quando você começa a estudar as nações, eu fico brigando com a minha esposa e meu filho para estudar comigo história. Eles não gostam. Eu fico horas estudando história. Parece coisa de doido, né? Mas quando você vai estudar a história do Brasil, você entende de onde o Brasil deu errado. Lá no início, gente, o Marechal deu um golpe em Dom Pedro II. Quem sabe dessa parte aí da história? Mandou a família real embora às 3 da manhã. Ele era considerado o maior imperador do mundo. Não sei se você sabe, Portugal não era mais na Europa, era no Brasil, porque Napoleão invadiu aquele pedacinho de terra e Dom João, muito esperto, fugiu para o Brasil e estabeleceu aqui. Portugal era aqui. Depois o povo, Napoleão perde a guerra e etc. E o povo português exige a volta de Dom João. Ele volta, depois exige a volta de Dom Pedro I. Dom Pedro I volta e deixa o filho de Dom Pedro II. Vem a história do fico de Dom Pedro I.
Mas a esposa de Dom Pedro II, a princesa Isabel, não é? É, gente? Não acredito. Não é só minha esposa e meu filho, não. Ela, por causa da abolição da escravatura, houve um golpe contra o rei. Os coroné, os latifundiários não queriam, eles queriam manter seus escravos, e a princesa foi lá, aí um falou assim para ela: você sabe que vai custar o reino, né? Ela falou: não tem problema. Deu a canetada, acabou com a escravidão. A partir daí, tem o primeiro golpe. Aí depois vem o segundo golpe, em Washington, no presidente Washington Luiz. Vem o segundo golpe. Olha, golpe atrás de golpe, golpe atrás de golpe. Aí tira o Washington Luiz. Quem que tirou? Vargas. Aí Vargas sofre 2 golpes, depois de ter dado 1. Gente, contados são 18 golpes de 1800 Carlos Miranda até hoje. É muita coisa. Como é que um país desse vai dar certo com a covardia que fizeram com a família imperial, que trouxe toda a riqueza para o Brasil? Não tinha motivo. O motivo é porque eles aboliram a escravatura. Aí você começa a perceber que Satanás influencia através de seus principados. Você vai estudar a história, é os coroné comprando juiz, é os coroné, os latifundiários comprando político. Eles vão lá, eles não pagavam em dinheiro seus trabalhadores, gente. Eles pagavam em vale. Então votar, quem não votasse no candidato que o coroné escolhesse, estava lascado. Como é que um negócio desse dá certo? Você começa a perceber que o Brasil tem um comando de corrupção desde o início. Quer dizer, desde quando fizeram a covardia terrível com a família imperial. Você vai estudar a história da Rússia, a mesma coisa. Os bolcheviques, né? Com Lenin, que depois de estudar Marx, Rousseau, Voltaire, decidiu fazer uma revolução e matou toda a família imperial, igual aqui. Como é que vai dar certo um mundo em que mata para conseguir poder, e o outro vem e mata o outro para poder? Vem a Revolução Francesa, Rousseau, Voltaire, mata todos os príncipes e reis da Europa, um homem chamado Guilhotina. Cria uma máquina e começa a cortar a cabeça no centro de Paris. Como é que um negócio desse dá certo, gente? Aí você vê que há um domínio das trevas no mundo. Você vê que historicamente as coisas dão errado e vão dar errado, não vai mudar. A Bíblia chama isso de sistema mundial das trevas. São príncipes, são principados. Você posa em alguns países da Europa, é pesado o clima. Meu Deus, chega, dói a cabeça. Como é que a África vai dar certo, gente? Se você estudar a história da África, é terrível. Não tem como. A Ásia. Então, você vai estudar a história, você começa a ver como Satanás foi desenvolvendo as culturas. Desde os mongols, que conquista toda a Ásia, que é o primeiro grande império, o Império Mongol, lá no período da Ásia, e o Império Romano não chega lá por causa dos mongols, né? Com Gengis Khan, né? O famoso Gengis Khan, o reino mongol. E você vê como Satanás vai costurando os reinos do mundo, como ele vai tecendo a cultura de cada país, e ele põe lá o seu governador celestial e fala: mantenha esse país nessa cultura. Aí você olha para o Brasil. Qual país do mundo que o cara fingiu que aplicava uma injeção em você? Não é possível, gente. O brasileiro é inteligente igual o japonês. Só que para fazer coisa errada. Gente do céu. O cara pôs respirador numa parede, fechou com drywall, aquele monte de respirador. E as pessoas morrendo. Para que isso, gente? A troco de quê? Me explica, qual país
para investigar um presidente. Cara, a gente está louco. Qual país que eles inventam uma CPI no meio de um morticídio desse? Por que não junta todo mundo para comprar vacina, para fazer vacina? Mas não, o negócio aqui é tumultuar. É o quanto pior, melhor. Sabe por quê? Porque está no ar, gente. Está no ar. O jeitinho brasileiro é um termo romântico de chamar a corrupção. Jeitinho brasileiro é romantizar a falcatrua, é romantizar a vagabundagem. Quando você faz jeitinho brasileiro, você está deixando o príncipe que governa essa nação dominar você. Nós trocamos a nossa casa, conseguimos o financiamento, já assinamos o contrato, aí, vamos lá. O cara chegou e falou assim: o senhor quer que põe quanto a sua casa no contrato? Eu falei, como assim? O valor da casa é X. Sim, mas se o senhor pôr esse valor, o imposto vai ser alto. Eu falei assim, moço, se o senhor quiser pegar minha casa e pôr o valor que o senhor quiser nela, se eu pagar o imposto, o senhor põe. Mas eu tenho um negócio comigo, eu não ponho o valor da casa. O seu imposto vai ser alto. Eu falei, não tem problema. Eu não conseguiria entrar dentro dessa casa aqui se tivesse isso aqui de legalidade. Nossa, pastor, mas até isso, irmão. Até isso, irmão. Jeitinho brasileiro é romantizar a falcatrua. O príncipe desse mundo que trouxe para o Brasil a ideia do empurrar com a barriga. A ideia do não sei o quê. Meu irmão. E é assim que funciona. Potestades são espécies de governadores. Temos também os dominadores desse mundo tenebroso. E aí, por final, temos forças espirituais da maldade. São as que entram dentro do corpo das pessoas. É os vulgos, vergumes. São os seres descarnados. Não é desencarnado. Descarnado é que não possui forma nem corpo. É nuvens, o termo é nuvens. Eles entram dentro das pessoas e agora eles assumem o governo mental das pessoas. E qual é o alcance desses seres? A Bíblia afirma que o alcance deles é mundial. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que Satanás tem um reino. A Bíblia afirma que os seus súditos, os súditos desse reino são subjugados. A ponto de Paulo dizer em Atos 26 e 18, olha a gravidade do que você está ouvindo. Eu quero que você entenda agora o que é salvação e o que é conversão. Para lhes abrir os olhos, isso é salvação, e lhes converter das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança, os que são santificados pela fé em mim. Sabe o que Paulo está dizendo? O seguinte, conversão é você tirar o cara de um reino e trazer ele para outro reino. É tirar ele do poder do diabo e trazer ele para o poder de Deus, da influência maligna para a influência do Espírito Santo. Toda pessoa que se batiza nas águas, ela saiu daquele reino e entrou no outro reino, que é o reino do Filho de Deus. Toda conversão é uma batalha espiritual vencida. Não, você não entendeu. Eu vou dizer de novo, talvez você está meio assim... Então, se você quiser, eu peço ali, traz um travesseiro aqui para... deixa eu te falar um negócio. Toda alma ganha é uma batalha espiritual vencida. Toda pessoa batizada é uma batalha espiritual vencida. Toda pessoa curada é uma batalha espiritual vencida. Todo casamento restaurado é uma batalha espiritual vencida. Todo casamento desfeito é uma batalha espiritual perdida. É isso que Paulo está dizendo. Em Colossenses 1 e 13, Paulo diz que é arrancá-lo. A suprema pessoa, ele nos resgatou, nos tirou do domínio das trevas e nos transportou
para o reino do seu Filho amado. Você está no reino de Cristo hoje, mas antes você era escravo, você era posse de Satanás. Com isso nós aprendemos que toda pessoa que se converte está saindo das garras de Satanás e vindo para o império da luz. Então, gente, esse inimigo é poderoso, porque a Bíblia também diz que ele cega o entendimento das pessoas para que não creiam no Evangelho. A Bíblia afirma que a mente dos desobedientes e a do diabo é a mesma, ele atua na mente dos filhos da desobediência. Por isso que nós vemos tanta violência, tanta confusão, tanto morticídio, tanta corrupção, tanta coisa absurda. Aqui, gente, eu fico imaginando o Jorge Tadeu olhando aquele filho dele no... Gente, o Jorge Tadeu, só os antigos vão lembrar agora do Jorge Tadeu. Quem lembra do Jorge Tadeu aí? O que era o Jorge Tadeu? Não é? Ele era o Jorge Tadeu, galã. Está vendo o filho dele pelado e beijando a boca de outro. Gente, vocês não estão entendendo? Até esses dias a justiça determinou que diminuísse os programas evangélicos na televisão. Vocês viram a matéria ou não? Porque é exagerado. Mas olha o que, veja, vocês não estão entendendo que é uma obra arquitetada. O que faz mal é pastor pregando. O que faz bem é o que vocês viram. E eu não assisto aquela droga, não precisa assistir. Está em todos os jornais digitais aquilo. Eu estou falando que eles estavam nus. Se fosse um casal hétero, seria escândalo também. Esse é o reino das trevas. É isso que a igreja ainda não percebeu, que nós estamos numa guerra. Uma guerra cultural mesmo. Se você pegar o Tratado de Lenin, que foi uma adequação de Karl Marx, você fica assustado. Ele fala, crie confusões entre classes. Faça todas as classes da sociedade ser inimigo uma das outras. O negro tem que odiar o branco negro, o indígena tem que odiar o outro isso, o proletariado tem que odiar o patrão quem não é o ateu tem que odiar o religioso. É criar confusão. Jesus disse que nos últimos dias haveria no mundo sedições. A palavra sedições é confusão social. Quem sai ganhando com a sedição? Com a confusão? Satanás, ele quer que esse mundo pegue fogo. Ele quer que o inferno seja aqui. E a igreja dormindo. Tá de boa. Ó, pastor, como é que você tá? Tô na luta. E aí, irmão? Tô na luta. Não vai sair dessa luta não, rapaz? Ou você aprende a lutar, meu irmão, ou o ciclo de derrota na sua família nunca vai acabar. Alguém tem que quebrar a corrente de derrota, que quebre você. Que quebre você o ciclo. E sabe de uma coisa? A batalha espiritual não é uma batalha difícil. É uma batalha ignorada. Porque nós lutamos contra um inimigo já vencido. E uma batalha já vencida. Então ela não é uma batalha difícil. Ela é uma batalha ignorada. Nós temos o nome de Jesus a nosso favor. Nós temos o sangue de Jesus a nosso favor. Nós temos as armas espirituais a nosso favor. E o irmão ainda está lá andando igual um... pois é. Você vai ver, eu estou pregando isso aqui. Tem gente que ainda vai para a internet murmurar.
Meu filho, vai orar, vai batalhar, deixa de ser frouxo, deixa de ser banana. Existe uma batalha, você tem que aprender a falar com o diabo, igual você fala comigo. Ele é real. Tem coisa que não é batalha espiritual, mas tem coisa que é. E como eu vou saber, pastor? Sendo crente, orando. Se você está orando todo dia meia-noite, o discernimento virá sobre você. Discernimento é um dom do Espírito. Com o dom de discernimento você vai identificar o que é batalha e o que não é. O povo hoje não identifica porque também não ora. Nossos inimigos são malignos. Observa o que Paulo fala: mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Dá para a gente perceber esse termo aqui, gente, assistindo os telejornais. Em terceiro, no verso 11, Paulo usa o termo astutos. Vamos ler o verso 11? De Efésios 6. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Agora preste atenção que você vai ouvir. A palavra cilada do grego aqui é metodeia, de onde veio a palavra métodos. O que significa? Significa que o diabo tem um arsenal de métodos contra nós. Meu amigo, é muito poder de Deus a gente estar aqui ainda. É cuidado do Senhor. Ele tem diferentes maneiras, inúmeras, incontáveis maneiras de agir contra você. Ele tem diferentes maneiras de abordar. Quando pegamos Mateus 4, veja comigo o verso 1 até o 11. Olha só como Satanás aborda Jesus. Do verso de 1 a 11, você vê que Satanás tenta abordar Jesus assim. Jesus foi conduzido pelo Espírito, o Espírito aqui é o Espírito Santo, tá? Ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então todo mundo vai passar seu deserto e sua luta pessoal contra o diabo. Então preste atenção, não dá para fugir, mas dá para aprender. Ok? Depois de jejuar, agora escute bem. Qual é o problema do povo? Não oram, não se consagram. Porque guerra você já tem. Mas olha o termo, depois de jejuar e 40 dias de noite, teve fome. Continua. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és filho de Deus. Primeira coisa que o diabo quer colocar na nossa mente: você é crente mesmo? Ei, você realmente é salvo? Primeira coisa que Satanás quer pôr no nosso coração é a ideia de se somos salvos ou não. Você é mesmo filho de Deus? Gente, o diabo é endemoniado. Se tu és filho de Deus. Segunda coisa, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus podia fazer isso? Podia ou não podia? Vê lá com Adão e Eva, o diabo falou assim, se você comer do fruto, será semelhante a Deus. Eis, eles já eram. Eles foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Veja só, Jesus várias vezes transformou pedra em pão. Ele fez chover pão, fez cordonize cair. É piada isso aqui? Veja que Satanás não está tentando Jesus em coisa que ele pode ou não fazer. Satanás está tentando Jesus se ele vai obedecer. Ele sabe que Jesus pode. O que ele quer é controle, é manipulação. Jesus, porém, afirmou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Continua o texto. Então o diabo conduziu a cidade santa. Gente, o que é interessante, o diabo não desistiu. Colocou Jesus sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe. Olha lá o texto. Se tu és filho de Deus, joga daqui para baixo,
Pois está escrito que aos seus anjos, o Satanás citou a Bíblia, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e te sustentarão, para que jamais tropecem a pedra. O cara pregou para Jesus. Você vê, está em parafrase aqui, ó, porque ele citou, mencionou um texto bíblico. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que você não tropece em coisa alguma e as tuas mãos te sustente. E aí Jesus responde, está escrito. Jesus poderia se jogar dali e ele não morreria. O grande ordenador dos anjos é Jesus. A guerra que nós temos aqui, gente, não existe uma guerra tirânica entre Deus e o diabo. Existe uma guerra intelectual entre Deus e o diabo. O que você está vendo aqui, o que você vê lá no Jardim do Éden? Uma guerra pela verdade, pela consciência, por quem vai falar a verdade, por quem vai ceder ao argumento. É uma guerra intelectual, é uma guerra de ideias. Ora, se não é o mundo que vivemos hoje. Vocês percebem isso ou não? Quem está entendendo? E continua. Tornou o diabo a levá-lo, o bicho é insistente. Para um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo e todo o seu resplendor. E agora Satanás, ele quer facilitar a vida de Jesus. Não precisa sofrer na cruz, não precisa ser traído, não precisa ser cuspido. Se você vai morrer pelo mundo, eu te dou o mundo. Ó, atalho. Aqui que se vence a batalha. Satanás, precisa entender que ele conhece o seu ponto fraco, ele conhece o seu ponto mais vulnerável, ele conhece quando você se acha forte. Não existe uma hora mais perigosa para nós quando achamos que temos algum ponto forte. E por quê? Porque naquilo que achamos que somos fortes, gente, nós não vigiamos. Talvez depois de Deus, ninguém lhe conhece mais do que o diabo. Percebeu o que eu estou dizendo? Ele viu você nascer, ele pranchetou você. Ó, ele não gosta disso, ó, ele gosta disso, ó, isso aqui, ele se irrita com isso, ele foi anotando tudo. Vamos analisar aqui, ó, dentro dessas sutilezas, as estratégias dele. Lucas 11, verso 21 e 22. Olha que coisa interessante o que nós vamos ler aqui, ó. Lucas 11, verso 21 e 22. Que aqui temos Jesus falando de um valente. Ele diz assim, ó, quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Que é contexto de batalha espiritual. E ele continua, mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava, divide os bens que lhe restaram. Continua, toda pessoa que não está comigo é contra mim, quem não ajunta, espalha. Por que Jesus está dizendo isso? Preste atenção. Jesus está dizendo o seguinte, quando um valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Jesus está falando do diabo. Sobrevindo outro mais valente, vence-o, tira a armadura em que confiava e toma-lhe os bens. Quem é esse valente? O primeiro valente, gente? Responda. Satanás. O que ele tem? Uma casa. Como está esse valente, segundo a afirmativa de Jesus? Bem armado. O que ele guarda dentro dessa casa para ele estar bem armado? Seus bens. Quem são esses bens? Nós lemos texto anterior de Paulo. São todos os homens, por causa de Adão. Todas as pessoas que não nasceram de novo. Porém tem algo poderoso, e agora eu quero vibração! A Bíblia diz que existe um outro mais valente. Ele é muito mais poderoso. Quem é o mais valente dito por Jesus aqui? Ele mesmo, Jesus. O que ele faz com o outro valente? Vence-o. O que mais ele faz? Tira a armadura. Olha que coisa interessante. O diabo está lutando uma guerra perdida para ele. Ele é um inimigo vencido e ele está sem armadura. Eu estou lutando uma guerra vencida. Um inimigo que já é derrotado e eu tenho armadura.
A Bíblia diz que Jesus tirou dele a sua armadura. O que mais Jesus tirou dele? Os bens. Quem são os bens? As pessoas na mão dele. O Senhor Jesus tirou você das mãos de Satanás. Eu quero que você entenda que a sua luta não está perdida. Existe uma vitória, gente. Tem algo para acontecer. Você precisa receber isso do seu espírito. Nós somos vencedores. Ei, levanta a cabeça. Satanás ama a gente com a cabecinha baixa. Eles dizem até que tem um encosto, por isso que anda assim, né? Agora observa uma coisa. Satanás, como ele é vencido, não tem armadura, é derrotado, só tem uma maneira dele fazer, é o menininho com a arapuca. Ele tem que armar o quê? Cilada. Então pense, aonde Satanás irá agir com mais astuta? Lá no mundo? Você acha que Satanás está armando cilada para quem está com ele? Sabe por que ele arma cilada? É porque ele nos perdeu. Ele perdeu a mim e a você. Na realidade, todo esse arsenal que o nosso inimigo possui é para usar contra a igreja. E é na igreja que ele escala seus piores e mais terríveis demônios. Fica atento agora para algo muito importante. O diabo não tem armadura. Você está de posse da armadura de Deus. Quais são as artimanhas que Satanás tem contra nós? Anote elas agora. Agora vamos para a prática. Você vai usar tudo isso que você está ouvindo agora. Primeiro, Mateus 13:19. Ele furta a palavra semeada no coração. Agora escute bem. Já parou para pensar que tem pessoas na igreja tantos e tantos anos e não entendem nada que é pregado? Porque o diabo vai lá e ele tira a semente, ele furta a palavra. Já parou para pensar que tem pessoas na igreja tantos e tantos anos que não se converte? Se convencem, mas não se converte. Por quê? Simplesmente não muda, porque a palavra está sendo roubada. E ela dá lugar. Satanás está furtando a semente que é plantada em vossos corações. Tem pessoas que pensam que o diabo não entra na igreja. Gente, ele não sai do céu. Onde é que estaria Satanás hoje, agora? Apocalipse capítulo 12. Confere para mim certinho esse texto aí. O inimigo do povo de Deus que está diante de Deus, nos acusando de dia e de noite. Apocalipse 12. Põe a partir do versículo 5, por favor. Mas vamos ver o texto certo. Ele é a antiga serpente, inimigo do povo de Deus, que está diante de Deus nos acusando. Tem gente que pensa que o diabo não entra na igreja. Gente, o diabo até prega. O diabo canta. Ele lota a igreja. Tem igreja aí que se o Espírito Santo for embora, nem vai perceber. Capítulo 12, versículo 10. Olha esse texto. Onde é que estaria o diabo agora? Olha lá. Gente, presta atenção. Então ouviu uma grande voz que vinha dos céus, falando: eis que agora chegou a salvação. Isso é lá no Apocalipse. O poder e o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos. Mas lá no final dos tempos, hein? O mesmo que os denuncia de dia e de noite perante Deus. Não, mas o diabo não entra na igreja. Se o cara vai no céu. Onde é que o diabo acusa você e tenta acabar com a sua raça? Perante Deus. A história de Jó. Ele foi diante de Deus para acusar Jó. Mas como que nós o vencemos? Verso 11. Eles, eu quero ouvir oração, povo. E agora tem que ser forte, che. Eles, portanto, eles somos nós, somos acusados pelo diabo. Aqui não está dizendo, e Jesus o venceu. Ele já foi vencido por Jesus. E Deus que ele aprendeu. Não, agora é nós. Eles, a igreja, o venceram.
Como? Pelo sangue do Cordeiro que nós temos e pela palavra do testemunho que damos. Então o negócio é o seguinte: você vence o diabo pelo sangue de Jesus e pelo testemunho que você dá. Como é que Jó venceu? Quem deu o testemunho de Jó? Tem de visto meu servo, homem reto, íntegro, temente a Deus. Deus deu o testemunho de Jó. Se Deus tiver que defender você, Jesus, seu advogado, o que ele vai falar de você? Porque você vence o diabo com sangue e com o seu. Engrossou o caldo? Hoje nós vamos dobrar o joelho e vamos guerrear por causas. Vamos falar comigo. Sabe quando você está muito nervoso? Eu vou te pegar, miserável. É assim, mas assim, encerrar os dentes. Então, o diabo ele distrai. Como que ele rouba a semente da palavra? Distraindo. Você escuta e parece que não entende. É porque ele vem, quando você fica distraído no culto, é o diabo roubando a semente que iria mudar a sua vida. Segundo, ele coloca dúvidas. No exato momento que você está escutando a palavra de Deus, ele coloca dúvidas. Lembra? Foi assim mesmo, Eva, que Deus disse? Olha o que ele falou para Jesus: você é mesmo filho de Deus? No exato momento que a palavra é pregada, ele fica pondo dúvidas. O que você faz com as dúvidas? Você tem que repreender na hora e não hospedar aí no coração. Pintou a dúvida, eu repreendo em nome de Jesus. Terceiro, ele gera insatisfação. Cuidado. A insatisfação é a semente que precede a queda. Foi assim que aconteceu com o próprio Lúcifer e com Eva. Alguma coisa os fez insatisfeitos. Um coração insatisfeito vai chocar o ovinho da serpente. Se você está insatisfeito com alguma coisa, você tem que lidar com isso. Quem fica insatisfeito com o casamento vai gerando amargura até desistir. Quem fica insatisfeito com a igreja, ele está chateado com o pastor, mas o pastor nem sabe que ele está chateado. Você tem que vir falar: pastor, eu queria falar com o senhor. A vida é cheia de maus entendidos, gente. A gente fala uma coisa, o outro entende outra. Então, você não pode deixar insatisfação e amargura aí. Você tem que lidar com isso. Não pode. Porque foi assim com Lúcifer. E a insatisfação gera amargura. E esse é o ovo da serpente. 4. Olha isso aqui. Ele traz dardos, olhe bem, dardos na mente. Lembra de Pedro? Pedro tinha acabado de ter uma revelação que Jesus era o Cristo. Amém? E depois vem a sua mente, para ele impedir Jesus de cumprir o propósito de ir para a cruz. Vem na mente, Pedro. Você já parou para pensar que muitas vezes passa pela sua cabeça um monte de coisa estranha? Sabe o que são essas coisas estranhas? É isso aqui, ó. É o diabo pegando os dardos e jogando na sua mente. Porque se você acolhe o... pensamento, ele tem você. Que são essas coisas estranhas? Preste atenção. Toda vez que passar algo na sua mente muito estranho, terrível, é isso que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. Não é que você pensa daquele jeito. Passou um negócio aqui. O que um crente tem que fazer? Repreender na hora. Mas o que muitos fazem? Acolhem. Aí passou um negócio na minha cabeça aqui.
não é seu, não é seu jeito de pensar, não é seu. Então, se não é seu, não é seu jeito de pensar, quem que pôs esse pensamento aí? Dardos inflamados do maligno, gente, é os pensamentos que entram na nossa mente de forma estranha. São coisas esquisitas, coisas estranhas que vêm na nossa mente. E como apagamos esses dardos, gente? Como apagamos essas dúvidas? A Bíblia diz, com o escudo e o capacete. Você tem que dizer, não é isso que eu creio. Como é que Jesus apagou? Está escrito, é assim. Não é isso que eu penso. Não sou isso, não sou aquilo, eu sou vencedor. Você está de posse do capacete e de posse do escudo. O diabo está jogando dardo. Tá, você tem o quê? O capacete. Você tem o escudo, que é a fé. Diga amém. Por isso que a Bíblia nos ensina a ficarmos de posse da armadura. Meu irmão, sem armadura você não aguenta. Você não tem o capacete, os dardos entram. Você não tem o escudo, você fica sem fé. Você não tem as botas, que é a preparação do evangelho. Você não está cingido os lombos. Então veja, sem a armadura de Deus, é uma guerra perdida para nós.